Olá, esta é a aula 5 referente à semana 2 daquela lista de revisão que nós estamos fazendo de geometria e mais algumas coisas a mais, né? Então hoje tenha paciência que a aula vai ficar um pouquinho mais longa, mas vamos lá. A última operação que nós vamos ver vai ser a operação conhecida como radiciação, que é o contrário da potenciação. Então, a operação contrária da adição, subtração, da multiplicação, a divisão, e a operação contrária da potenciação é a radiciação, ou seja, potência e raiz são operações inversas, tá? Isso é um conceito importante porque uma operação anula a outra, né? Então, a adição anula a subtração, multiplicação e divisão, e no caso a última operação que nós vamos reaprender vai ser a potenciação, que é a radiciação, que é o contrário da potenciação, tá? Então o que eu fiz? Eu juntei alguns temas que alguns de vocês viram lá no centro de mídia e coloquei aqui, e depois que a gente relembrar a radiciação, nós vamos estudar um dos teoremas mais conhecidos da matemática, que é o teorema de Pitágoras, que tem a ver com uma segunda parte da questão que nós iniciamos a aula passada, que foi terça-feira. Bom, então vamos lá. Então aqui eu coloquei a definição do que vem a ser a ideia da radiciação, que popularmente nós chamamos raiz também, né? Então, ali tem o A, que vai ser o número que está dentro da raiz, né? Também chamado de radicando. O N seria o índice dessa raiz, tá? E lembrando que o menor índice para essa raiz é 2, então costumeiramente nós não colocamos o 2 ali como índice da raiz, já tem que supor que quando não tem o índice ali é uma raiz quadrada, e o foco dessa aula vai ser sobre a raiz quadrada, tá? Que é a mais utilizada, mas futuramente a gente vai ver as outras, né? E o B seria a resposta desse número, que é chamado de raiz. E a raiz, o sentido da raiz, né? Tem até um meme que eu vou ter que colocar aqui, né? Que aí o pessoal fala, né? Finalmente encontrei a raiz quadrada, né? Então, assim, o que acontece ali? O sentido da raiz é o número que deu origem àquilo lá, né? Então a raiz, buscar a raiz de alguma coisa seria isso. Então no caso ali, ó, a condição de existência de uma raiz, ela só existirá se eu pegar o número que deu aquela resposta, que no caso está chamado de B, elevar aquele índice da raiz, tem que dar aquele A, né? Então assim, eu coloquei essa parte para a gente lembrar que a raiz ela é o contrário da potência, ou seja, só vai existir um número como resposta dessa raiz se eu pegar esse número, elevar a uma determinada potência, pode ser 2, pode ser 3, pode ser qualquer número, e dar aquele número A que está dentro do radicando, certo? Então essa é a definição aí, tá? Bom, aí eu coloquei alguns exemplos na aula do terceiro ano, que falou um pouco mais de detalhe, a professora Inês ou Roberta, eu não lembro qual que foi, ela fez decompondo esses números em fatores primos, tá? Só para lembrar, o número primo é um número que tem dois divisores, né? E ele mesmo, pensando numa divisão exata, tá? Então nesta aula o que eu vou fazer? Eu vou tentar agilizar esse processo para que vocês possam calcular a raiz, obviamente sem calculadora, de uma maneira mais rápida, tá? Porque pensando em vestibulares, né, sempre a gente tem um tempo para realizar. Então eu dividi em três partes. Essas raízes aí com números com terminação de zero, tá? Alguns terão raiz, né? Todo mundo termina com zero tem raiz, mas esses daí fica fácil da gente calcular só observando, né? O começo desses números, tá? E aí a gente vai fazer com raiz no máximo com 4 algarismos, que aí dá para pegar bastante situações aí, tá? Mas as que vocês precisam saber, e não é tão difícil, que é esses 9 quadrados aí, a gente fala quadrados perfeitos, né? E aí, você sabendo isso, você consegue calcular boa parte desses números, tá? Então eu coloquei lá 1 elevado a 2 é igual a 1, ou seja, a raiz quadrada de 1 é o próprio 1, né? 2 elevado ao quadrado dá 4, ou seja, raiz quadrada de 4 é 2, porque 2 elevado, lembrando na parte da origem lá, né? O número que deu origem àquele raiz, né? Aquela raiz,
2 ao quadrado 4, então a raiz quadrada de 4 é igual a 2. E assim sucessivamente. Eu separei, né, em cores aí, porque depois a gente vai observar qual é o padrão matemático que tem na terminação desses 9 quadrados para a gente poder fazer as outras raízes. Eu vou pegar, eu vou fazer um exemplo, deixar outros para vocês poderem fazer, tá? Então eu vou fazer o exemplo B, que é a raiz quadrada, lembrando que ali não tem o índice, é a raiz quadrada, então eu tenho que achar o número elevado à segunda potência, que dá 900. Observando os 9 quadrados que a gente tem, o número 900, ele é comum, ou ele é parecido com o 9, né? Só que o que foi para chegar a esses 900 foi 100 vezes mais, certo? Se a raiz quadrada de 9 é igual a 3, porque 3 ao quadrado dá 9, quanto que vai dar a raiz de 900, certo? Então a gente tem que achar um número elevado à segunda potência que dá 900. É fácil, muito simples, pelo esse começo a gente consegue fazer. Então seria o 30, certo? 30 elevado a 2. Por quê? Se eu fazer 30 vezes 30, então a gente faz o que? As terminações de zeros a gente só copia, né? Então fazendo 30 e 30, tem 2 zeros, certo? Então esses 2 zeros a gente copia, deixa guardado. E aí 3 vezes 3, 9, certo? Então aí dá para fazer dessa maneira. Sabendo essas já vai ajudar bastante as outras, né? Então a raiz de 400 está relacionada com qual quadrado daquele lá, você já consegue achar, né? Raiz de 2.500, raiz de 3.600, 4.900, 8.100, certo? Aí é só olhar qual é o quadrado que está relacionado e aí acrescentar, né, um zero lá para poder achar essas raízes de cabeça, sem calculadora, hein? Nesse momento não há nem a necessidade de fazer na calculadora de tão simples que é. Bom, aí a continuação agora, né? Agora com os números que não terminam com o zero, né? Que a gente percebeu que ali naquele caso que eu coloquei é bem tranquilo. Todos esses números têm uma raiz exata, ou seja, vai dar um número inteiro quando a gente encontrar a resposta, tá? Eu peguei o exemplo C para fazer e aí vou deixar os outros para vocês poderem terminar, sempre usando a ideia de desvincular neste momento a calculadora. Obviamente que tem que usar a calculadora em alguns casos, né? Mas nesse caso aqui a ideia é que você tente fazer sem usar a calculadora, tá? Se não conseguir, não tem problema, digita lá, vou até ensinar como usar aqui e aí vocês veem aí, tá? Coloquei de novo os quadrados para a gente dar uma lembrada aqui, né? E aí a gente vai tentar observar aquele número ali, o 1681, que raiz que é, certo? Então eu vou pegar primeiro, como a gente já reviu aquela parte de calcular os números com terminação em zero, que é tranquilinho de fazer, a gente vai ver o número que tem antes e depois desse 1681, que dá uma raiz exata. Então eu coloquei os dois aqui já para a gente poder lembrar. Antes dele tem a raiz de 1600, que é 40, né, porque a raiz de 1600 está relacionada com a raiz de 16, que é igual a 4, e a outra raiz exata que a gente tem, assim, que dá para fazer de cabeça, maior do que esse número, seria o de 2.500, certo? Que é igual a 50, porque a raiz de 25 está relacionada com a raiz de 5, certo? Que é o começo daquele número lá. Então a primeira parte é você observar isso. Qual é a raiz que eu tenho antes e depois desse número? Eu aconselho a pegar o primeiro dígito no exemplo A, por exemplo, 6. Antes e depois, qual é a raiz exata que eu tenho de 6? Então, o 6 está entre 9 e 16, né? Acrescentando zeros lá, você consegue já fazer. O 10, por exemplo, o 10 está entre 9 e 16. Perdão, né? O 6 está entre 4 e 9, não é isso? Por exemplo, o 33. O 33 está entre qual intervalo de números ali da raiz exata? De 25 e 36. 38, que é o começo da alternativa E, que aí você já consegue achar a aproximação, né? Tá entre 36 e 49 e 46 está entre 49 e 64. Então aí você tenta achar as raízes aproximadas. Por quê? A raiz desse número, 1681, ela é um número maior que 40 e menor que 50.
não é isso? Porque ela está dentro desse intervalo aí, que pode ser 41, 42, 43, 44 e assim sucessivamente, tá? Então, o que nós vamos fazer? Como que nós vamos achar o segundo dígito desse número? Que a gente sabe que o primeiro é 4, tá? A gente vai olhar as terminações desse quadrado. Eu coloquei até colorido para vocês poderem perceber, ó. Então, a gente tem 1 elevado ao quadrado que termina com 1. E 9 elevado ao quadrado, que é 9 vezes 9, também termina com 1, tá vendo? Então o primeiro termina com 1, o segundo também termina com 1. O último também termina com 1. O segundo, 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2 dá 4. O penúltimo é 8 ao quadrado, que 8 vezes 8 dá 64. Ou seja, termina com 4 também, tá vendo? O 3 ao quadrado, que é 3 vezes 3 dá 9. 7 ao quadrado, que é o antepenúltimo aí, né? 7 vezes 7 também dá 49, ou seja, termina com 9 também. E por último, o 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4 dá 16. E 6 ao quadrado, 6 vezes 6 dá 36, ou seja, termina com 6 também. Então tem esse padrão matemático. E o 5 está bem no meio aí, né? Que só o número que tem o dígito com 5 vai terminar com 5. Ou seja, como que a gente vai achar o segundo número? Por exemplo, o 625 termina com 5. Então, a única possibilidade da unidade é 5. Tá? O 1024 termina com 4. Então, o dígito da unidade, que aí vai dar dois números de dezena. Tá? O dígito da unidade vai ser o quê? Vai ser o 2, que é 2 ao quadrado, que termina com 4. Ou 8, que é 8 ao quadrado, que dá 64, termina com 4. O 1681 termina com 1, ou seja, o último dígito, o dígito da unidade, pode ser 1 ou pode ser o 9, né? Tem só essas possibilidades, não existe outra possibilidade, né? Os outros todos terminam com 4, então pode ser 2 ou pode ser 8 o último dígito. Então todos os números aí vai dar dezena aí, tá? Bom, com essa possibilidade, só retomando, o número 1681, a raiz exata é 1600, que é 40, 2500, que é 50. Então pode ser o número de 41, 42, 43, 44, 45 até 49. Como que eu sei o segundo dígito? Pela terminação. Se termina com 1, então só pode ser o 1 ao quadrado ou o 9 ao quadrado. Então, ou seja, para a possibilidade desse número, restam as duas possibilidades, que é o 41 ou o 49, por conta da terminação. Termina com 1 ou 9, não é? E aí, observando o intervalo que a gente criou, a raiz desse número, 1641, está mais próximo do que? De 40, que é a raiz de 1600, ou de 50, que é a raiz de 2500. Obviamente, simples, fácil, então a gente vai perceber que o número desta raiz está mais próximo da raiz de 1600, que é igual a 40, ou seja, o número mais próximo aí seria 41, certo? Então esta é a resposta desse número. Aí o que você pode fazer? Eu vou fazer aqui na calculadora, depende do modelo do celular, você tem a possibilidade de digitar primeiro o sinal da raiz, né, que é esse símbolo aqui, ou depende se é o Windows Phone, você tem que digitar primeiro. No meu caso aqui, eu tenho que digitar o número primeiro para depois calcular a raiz, né? Então assim, ó, é dessa maneira, tá vendo? Mas a maioria dos sistemas aí de celular, que é o sistema Android, você digita primeiro o sinal de radical para depois digitar a raiz do número. Aí você pode confirmar usando a calculadora só para ver se você compreendeu a ideia, né? Mas se você compreender esse método, com certeza você vai fazer mais rápido do que aquele método de fatoração, tá? Bom, então é isso. Deixa eu abrir aqui de novo a calculadora, que eu já vou usar a calculadora para o segundo item também. Bom, agora, feito isso, nós vamos fazer agora o que é a simplificação de radicais, tá? O que seria isso? Então, nesse caso aí, nós vamos ter raízes que não dão um número exato, que é diferente do item anterior que nós acabamos de relembrar, tá? Então, treinem aqueles lá primeiro para depois vocês fazerem os próximos, certo? Que aí depois chegando no exercício vai travar, porque vai precisar desses conceitos aí do cálculo de raiz. Bom, então a raiz de 18 não dá um número exato, porque a raiz exata que a gente tem antes é a raiz de 9, né?
raiz de 16, né, raiz de 16 que dá igual a 4, e a raiz de 25, ou seja, 19, 20, 21, 22, 23, 24, não tem uma raiz exata, certo? A raiz de 50, antes a gente tem de 49 e 64. A raiz de 8, antes a gente tem o número 4, né, que dá igual a 2 e 9, então não dá uma raiz exata, certo? E o que nós vamos fazer? Aí nós vamos simplificar. O que é simplificar? Escrever esse número de uma outra maneira. Aí sim, nesse caso, a gente vai usar as ideias que foi discutida lá no centro de mídia, por os alunos do terceiro ano, né? Tem essa situação que é fatorar esse número, não é MMC, porque MMC você tem que ter dois números ou mais para achar o múltiplo comum. Aqui o processo é um pouco parecido, mas chama-se fatorar ou decompor o número em fatores primos, tá? Então nós vamos fazer o seguinte, vamos lembrar, pelo menos essas três aqui você precisa saber, inclusive até para simplificar frações, né? Porque às vezes, dependendo do caso, você tem que dividir o numerador e o denominador por o mesmo número, então você precisa saber quando esses números, quando eu posso dividir, tá? Então eu coloquei aí, ó, 2, quando eu divido por 2, isso é chamada de regra de divisibilidade, né? Quando eu sei que o número dá para dividir por esses daí. Então eu coloquei para vocês darem uma lembrada, eu aconselho marcar em algum cantinho aí, né? Então quando o número é par, ou seja, terminação com 0, 2, 4, 6 e 8, certo? Dá para dividir por 2. Por 3, quando eu sei que o número dá para dividir por 3, se é a soma dos algarismos, essa é um pouquinho mais difícil, mas eu explico para vocês, vocês vão ver que é bem tranquilo. A soma dos algarismos for um número divisível por 3. E o 5, quando termina com 0 ou 5. Você pegar a tabuada do 5, sempre tem essa terminação. Ou termina com 0, termina com 5. Tá? Então, aí, obviamente, dá para dividir por 5 esse número. Eu vou pegar o exemplo B, que é o número 50, tá? Então, só para a gente testar, para ver se compreendeu. 50, dá para dividir por 2? Sim, porque a terminação 0, par, certo? 50, dá para dividir por 3? Não. Por quê? Se eu pegar a soma dos algarismos que compõem o número 50, porque os algarismos são os primeiros símbolos que o homem usou para se referir a quantidades, que vai de 0, né, a 9, certo? Esses são os algarismos. Ou seja, para formar o número 50, eu preciso do algarismo 5 e do 0. Tá? E aí o que acontece? Se eu somar esses dois algarismos, pode ser qualquer número, tá? Mas no caso aí são 2, eu faço o que? 5 mais 0. 5 mais 0 é igual a 5. 5 está na tabuada do 3, ou seja, dá para dividir por 3? Não. Tá? Então esse número ele não é divisível por 3. Eu vou pegar um outro exemplo, por exemplo, o número 18. O número 18, se eu somar os algarismos, 1 mais 8 dá 9. Então 9 dá para dividir por 3. Este número também é divisível por 3. 72, né? 72, 7 mais 2 dá 9. Também dá para dividir. 75, 7 mais 5 dá 12. Então também dá para dividir por 3. Certo? E o número 5, para dividir por número 5, o 50 dá porque termina com 0. Tá? Ali é um ou outro, tá? Não precisa ser os dois, né? Até porque não dá, né? Ou termina com 5 ou termina com 0, tá? Bom, então o número 50 dá para dividir por 2 e por 5 somente, tá? Então vou fatorar ele aqui, já coloquei a resposta. Comecei com 5, né? Para tirar essa ideia, desconstruir essa ideia que eu preciso começar com 2, né? Porque é o menor número primo. Não precisa, tá? Qualquer número que você usar, desde que você faça da maneira correta, obviamente, você vai conseguir encontrar a mesma resposta. Então, comecei com 5, 5 dividido por 50 dividido por 5 dá 10, 10 dividido por 5 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1. Ou seja, o que seria o número 50 decomposto em fatores primos? Seria 5 vezes 5 vezes 2. 5 vezes 5 dá 25, vezes 2, 50. Bom, como nós queremos encontrar a raiz quadrada deste número, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos reescrevê-lo em forma de potência. Como o 5 aparece duas vezes na decomposição de fatores primos, então 5 vezes 5 eu posso escrever como 5 elevado à segunda potência, né? E o 2, como ele não aparece duas vezes, eu vou deixá-lo elevado ao expoente 1. Ou seja, dentro da raiz eu vou substituir e vou escrever 5 elevado ao quadrado, 5 elevado a 2, vezes o 2, certo?
Então, por que eu coloquei ao quadrado? Porque ele aparece duas vezes. Se aparecesse 3 vezes, colocaria 3 vezes. Se aparecesse 10 vezes, colocaria 10 vezes, tá? Bom, lembrando da primeira parte que eu estava falando da aula, que a operação contrária da raiz é a potência, então nós podemos simplificar somente o 5, tá? Que está elevado ao quadrado, com a raiz quadrada. Então, simplificando os dois, eu vou extrair a raiz, eu vou buscar a origem desse número, certo? Então, aí o 5 sai da raiz. E o 2, o que acontece com o 2? Como ele está elevado à primeira potência, ele não tem, né, expoente, está elevado à primeira potência, então ele permanece dentro da raiz. Ou seja, em outras palavras, eu posso reescrever a raiz de 50 como sendo 5 vezes a raiz de 2, certo? Só para lembrar, eu extraí o 5 da raiz porque estava elevado à segunda potência, tá? Vou fazer a comparação aqui na calculadora e você pode fazer na sua calculadora também. Eu acho importante usar para poder ver aqui se as respostas estão batendo. Então, a raiz de 50, que não vai dar o número exato, era esse número aqui, tá vendo? 7,07 e assim vai, né? O que nós encontramos? Nós encontramos como raiz de 2 a resposta, né? Então, a raiz 5 vezes a raiz de 2. Aqui eu tenho que digitar a raiz de 2 primeiro e depois multiplicar por 5, mas na maioria do celular você coloca 5 vezes a raiz de 2, tá? Então a raiz de 2 dá esse número aí, certo? Um número grande, eu vou fazer vezes 5 para poder comparar, você vai perceber que vai dar a mesma resposta, né? Então, se fosse um vestibular, alguma coisa assim, você teria que fazer, inclusive é uma questão da ETEC que nós vamos fazer assim que terminarmos essa parte, você teria que fazer todo esse passo, tá? Chegar até o máximo que dá, certo? Então tá aí, tem que fazer os outros exemplos aí, o processo é o mesmo, tá? Identifica, fatora ele, vê do que dá para fazer, sempre vai ficar um número dentro da raiz, ou seja, sempre vai ficar um número elevado à primeira potência, né? E caso de, por exemplo, um número que apareça, sei lá, 4 vezes, para ficar mais fácil para simplificar, você pode agrupar em par, né? Porque agrupando em par, você coloca ao quadrado e simplifica, certo? Bom, se tiver alguma dúvida, já sabe os caminhos que tem que fazer. Agora, nós vamos relembrar um dos teoremas mais famosos, que é o teorema de Pitágoras, né? Eu vou ser bem sucinto aqui para a aula não ficar muito grande, mas vamos lá, né? Então, Pitágoras viveu no século IV a.C. e desenvolveu um dos principais teoremas da matemática. Então, a palavra teorema significa que eu tenho que demonstrar a validade, comprovar a validade de uma relação matemática, tá? E a relação que foi aplicada do teorema de Pitágoras, né? Que é aplicada a um tipo de triângulo que é o triângulo retângulo, certo? Então, assim, pode ser aplicado a outras formas geométricas, mas desde que eu consiga observar aqui a existência de um triângulo retângulo. Aí eu observo essa relação do triângulo retângulo, aplico o teorema de Pitágoras, né? E só para Pitágoras foi um dos matemáticos mais famosos, mas não só matemático, também filósofo, né? Uma frase que até professores de pedagogia gostam de usar em camisa e tal: educai as crianças para não ter que punir os adultos, né? Então é uma das frases de Pitágoras. Então esse é o triângulo 3, 4, 5, que é muito comum cair em provas por aí. Geralmente eles colocam multiplica a medida por 10, por exemplo, né? Então fica 50, 30 e 40, ou por um número, sei lá, 8, ou por 10. Geralmente eles fazem essas coisas. É bom a gente perceber essas ideias, que às vezes não precisa nem fazer conta. Você já observou, opa, esse é o triângulo 3, 4, 5, é o triângulo pitagórico, né? Então aí a gente já observa. E só por curiosidade, coloquei aqui, né, até alguns de vocês durante as aulas mostraram a tabela, que também é chamada de tabela pitagórica, que é a tabuada, né? Que às vezes a gente faz a tabuada do 1 ao 10 daquele jeito tradicional. Não está errado, tá? Mas é que aí demora muito mais tempo para fazer. E aí, se a gente perceber aquela linha na diagonal, que são os quadrados, né, dos números que a gente vê, aí são os 10 primeiros, né? Se a gente perceber aquela linha vermelha, ela divide esta tabela em um triângulo retângulo, na parte de cima e na parte de baixo. Também é chamado de tabuada pitagórica, né?
Por exemplo, só para ver aí, se você fosse fazer 7 vezes 7, tá vendo? Você alinha a linha e a coluna e vê qual é o número que está cruzando. 7 vezes 7 dá 49, está lá no meio lá, né? É mais fácil de consultar essa tabuada aí, porque ela fica menorzinha, então você não tem muito problema quanto a isso, tá? Bom, então o que foi feito aqui? A relação do teorema de Pitágoras é uma relação entre os lados. Provavelmente não foi Pitágoras que descobriu, tá? Porque era uma escola que tinha, né? Escola pitagórica e tal, tem até livros que falam sobre isso aí. E aí o que acontece? Descobriu isso daí nessa escola e aí foi atribuído a Pitágoras essa descoberta, que provavelmente pode ser que nem foi ele, mas, bom, carrega o nome dele aí, né? Que era um matemático grego. Então o que acontece? No triângulo, se você não quiser desenhar o primeiro, não tem problema, tá? Mas o segundo é essencial que você desenhe para você perceber a relação. Então o triângulo era 3, 4 e 5. 3 a altura, 4 a base e a medida maior desse triângulo estava como 5. Se a gente desenhar quadrados, né, em volta desses lados, a gente vai perceber que existe uma relação. Então o lado 3 por 3, 3 vezes 3 dá 9 unidades de área, né? A base 4 por 4, desenhando o quadrado, fica 4 vezes 4 igual a 16. E o lado maior, 5 por 5, 5 vezes 5 é igual a 25. Então aí existe uma relação entre esses lados, entre as medidas desse lado aí, tá? Então assim, qual que é a relação entre esses lados? Porque o teorema de Pitágoras é aplicado em relação entre os lados do triângulo retângulo, tá? Bom, então coloquei os números aqui para a gente ver se a gente consegue observar. Então os números que deu calculando a área, fazendo lá igual o desenho que a gente tem lá, né? Então é 25, 16 e 9. Qual é a relação entre esses lados? Se a gente pegar e somar, né, os quadrados, o quadrado médio e o quadrado menor, que é 16 e 9, 16 mais 9 é igual a 25, certo? Então a relação é o que? Se eu pegar a área daquele quadrado maior, ele vai ser igual à soma dos outros quadrados menores, né? O médio e o pequeno, certo? Bom, para generalizar a ideia, como a gente viu a parte de quadrado, né, a área de quadrado, como eu multiplico o mesmo número, eu posso escrever isso em forma de potência. Ou seja, o que é 5? É 5 elevado a 2, certo? O que é 16? É 4 elevado a 2. E o que é 9? É 3 elevado a 2. Ou seja, eu posso reescrever esse cálculo usando potência dessa maneira, certo? 5 elevado a 2 que é igual a 25, 4 elevado a 2 que é igual a 16, 3 elevado a 2 que é igual a 9. Então a relação entre os lados seria isso, porque lembrando, a gente pode escrever a fórmula matemática usando o lado elevado à segunda potência. No caso eu usei a letra A, né? Aí a gente não vai usar A porque são três medidas diferentes. Na maioria dos casos são três medidas diferentes, tá? Bom, como que nós vamos generalizar o teorema, tá? Porque a gente já provou a existência, né, a relação desse teorema, ou seja, se eu pegar aquela medida A elevado à segunda potência, vai ser igual à soma dos outros lados também elevado à segunda potência. Então agora a gente vai usar A, B e C para generalizar, ou seja, vale para todos os triângulos retângulos essa relação, que é isso que constitui o que a gente chama de teorema. Então eu coloquei A, B e C, certo? Então o que foi provado lá? Que se eu pegar a medida A elevar à segunda potência, vai ser igual à soma das outras medidas também à segunda potência. Ou seja, né, o teorema de Pitágoras é isso aí, né? A elevado à segunda potência, que é aquela medida do lado maior, né, do lado inclinado aí, que forma uma rampa, certo? Desse triângulo, mais a medida B, que é a base elevada ao quadrado também, mais a medida C também ao quadrado, lembrando só rapidamente que é como se eu fizesse o quadrado ao lado das medidas desse triângulo, certo? Então esse é o teorema de Pitágoras. A elevado ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado também, certo? Bom, feito isso, nós vamos continuar esse exercício 5, tá? Que vai envolver esses dois temas, a radiciação, porque o teorema de Pitágoras a gente usa a radiciação para poder fazer também, e também potência, né? E terminar esse exercício número 5, eu não vou lê-lo de novo, eu só coloquei aqui só para a gente lembrar, né? Nós fizemos a primeira parte, que é calcular a área lateral e a área da cobertura, creio que vocês conseguiram fazer, né? E a gente vai fazer a segunda parte agora, o item 2,
que é a quantidade de cabo utilizada para imobilizar as 8 estacas em metros, né? Então significa que não é metros quadrados, igual a gente viu que é a unidade de área. Repara nas alternativas que todas dão alguma coisa raiz de 2, ou seja, significa que não dá uma raiz exata. Por isso que eu lembrei para vocês lá no item anterior, para poder chegar aqui. Ou seja, tem que fazer aqueles lá. Se não conseguir fazer aqueles lá, não vai conseguir responder o exercício aqui, obviamente, né? Bom, então, retomando aqui, eu coloquei só uma parte aqui do desenho. Então, aí a gente vai ter que fazer o quê? No desenho 2, tá vendo? Ele tem lá os cabos que são usados para imobilizar as estacas que formam como se fossem as pilastras dessa estrutura. Lembrando que essa pilastra tem 8 lembrando que essa estrutura da tenda tem 8, né? 8 estacas iguais a essa, né? Então a gente precisa descobrir qual é a medida daquele cabo que está ali, que forma um triângulo, certo? E esse triângulo, ele é um triângulo retângulo, tá? Que está lá do lado, eu redesenhei ele aqui do lado. A gente precisa descobrir qual é a medida daquele cabo lá. Lembrando também que como são 8 estacas, eu vou ter que multiplicar o resultado desse cabo por 8. Certo? Foi igual a gente fez nas primeiras partes. Bom, então eu coloquei o ângulo de 90 graus para a gente perceber isso daqui, que essa medida, eu chamei de C, tá? Se você quiser chamar de outra letra, tanto faz, né? A letra em matemática só para representar um número desconhecido, eu chamei C de cabo, né? Mas pode ser outra coisa, tá? E a medida que está ali, a gente precisa descobrir. Eu já coloquei aqui o 4, mas depois eu explico para vocês porque é o 4. Na verdade, é aqui, né? O 4 é da altura, tá? Bom, o que nós vamos fazer? Eu vou colocar um videozinho rapidinho só para poder explicar porque que eu coloquei 45 aí e por que fica essas medidas 4 e 4 aí, tá? Então o vídeo que nós vamos assistir vai ser a relação entre os ângulos internos deste triângulo, né? Que no caso vale para qualquer triângulo. Eu vou colocar o vídeo aqui e eu já explico para vocês do que se trata. Eu vou colocar só um pedacinho do vídeo, se vocês quiserem pesquisar inteiro, está aí, né? Vamos lá, rapidinho aqui só pra gente. Esse triângulo aqui, eu obtive o ponto médio desse segmento e desse segmento. Tá? E aí agora o negócio vai ser o seguinte, eu vou dobrar essa ponta do triângulo para baixo, tá ficando com uma figura assim. Tá? Cada um dos lados dos ângulos está marcado com uma cor diferente. Aí o que eu quero mostrar é que a soma desses 3 ângulos dá um ângulo de meia volta. Certo? Bom, então agora eu vou dobrar essa ponta para cá e essa última ponta para cá. E quando eu olho para os 3 ângulos que eu tinha inicialmente, nas pontas do triângulo, eles perfazem a meia volta. E com isso, eu digo que a soma de um ângulo verde com um ângulo vermelho com um ângulo azul, tá, é igual a 180 graus. E aí é claro que essa propriedade vale mesmo quando eles estão nesse formato aberto aqui. Bom, então só para mostrar para vocês aí a propriedade do triângulo que nós vamos usar aqui, né? Então, por isso que eu já coloquei aqui, né, o 45 e 45. Por que 45 e 45? O 45 veio lá do desenho, né, que ele fez, certo? Ele já colocou a medida do ângulo lá. O 90 graus forma o canto, ou seja, se a soma dos 3 ângulos internos de um triângulo, igual fez. Geralmente a gente faz em sala de aula, dobradura. Se você quiser fazer um triângulo, marcar os ângulos, fazer igual foi feito lá no desenho, pode assistir, faz que aí você entende melhor, compreende melhor essa propriedade da matemática. Significa que a soma dos 3 ângulos que compõem esse triângulo dá 180 graus, que é meia volta, certo? Então o que acontece? Aquele ângulo eu coloquei 90 graus, certo? Então 90, ou seja, os outros 2 ângulos tem que dar 90 também. Por quê? 90 mais 90 é igual a 180, propriedade do triângulo aí, tá? E aí o que acontece? Se aquele ângulo de baixo é 45, obviamente o ângulo de cima é 45. E se a medida aí é 4, né, que é o 4 que é a altura da pilastra ali, né, a base desse triângulo também é 4. Por quê? Porque se ele foi dividido em 45 ali, significa que o lado
o lado que está paralelo a esses 45 graus é igual, tá? Ou seja, se a gente pensar aí no desenho, não, ele está dividido na metade, mas se a gente pensar nesse triângulo aí, ele é metade de um quadrado, não é isso? Porque é só o quadrado que vai dar esses cantos aí, 45 e 45, né? Pensando ali no quadrado, se você não percebeu, você pode completar o desenho e formar um quadrado, e aí como aí é metade, vai ser 45 graus, certo? Bom, então o que eu estou querendo dizer? Que esse lado da altura que ele deu lá da estaca é 4 metros, da base também é 4, de duas maneiras, pela relação do ângulo, certo? 45 graus está proporcional a 4, obviamente o outro lado também vai estar proporcional a 4, e forma metade de um quadrado, tá? Bom, feito isso, agora nós podemos aplicar o Teorema de Pitágoras para descobrir esta medida C, que é a abreviação de cabo. Bom, qual é o Teorema de Pitágoras? Se eu pegar aquela medida, no caso eu chamei de A lá no Teorema, que é a maneira geral, mas aí eu vou chamar de C. Se eu pegar essa medida C e levar à segunda potência, vai ser igual à soma das outras também elevada à segunda potência. Outra parte importante de observar é que este lado, que é o maior lado do triângulo, no caso aí o C, ele estará sempre oposto, ou seja, o lado de frente, né, a esse ângulo de 90 graus, certo? Que poderia ser desenhado triângulo rotacionado, né, de cabeça para baixo, alguma coisa assim. Tem que ficar esperto com esse detalhe, tá? Bom, então aplicando o Teorema de Pitágoras, ficaria C ao quadrado, mais igual a 4 ao quadrado, mais 4 ao quadrado, que são as medidas do lado, né? Do lado desse triângulo, certo? Eu preciso, como são 3, eu preciso ter duas medidas para achar a terceira medida, certo? Eu preciso ter essa relação aí, tá? Então, por dedução, a gente descobriu que aquele lado, os dois lados ali são 4, que é metade de um quadrado. Bom, aplicando o Teorema de Pitágoras, primeiro eu vou resolver as potências, né? Então, 4 ao quadrado dá 16, 16 mais 16 é igual a 32, certo? Aí, para achar aquela medida C, tá, que eu achei C ao quadrado, a medida C, eu preciso fazer o que? O contrário da potência. Qual que é o contrário da potência? É a raiz quadrada. Então eu tenho que fazer a raiz quadrada de 32. Como 32 não tem uma raiz exata, que é um número entre 25 e 36, você vai ter que usar a simplificação de radicais que a gente acabou de lembrar. Ou seja, vai pegar esse 32 e dividir por um mesmo número, agrupar ele em potências, né? Pares de potências, certo? E aí simplificar para poder chegar em uma raiz que não é exata. Lembrando que todas as alternativas tinham a raiz de 2 lá, significa que não vai dar a raiz exata. Quando você calcular essa medida C e comparar com as alternativas, você não vai encontrar nenhuma que se refere a isso. Por quê? Porque aí o total de cabos a gente vai ter que fazer vezes 8. Então, todos eles vai dar um número vezes 8. Vamos dar um exemplo aqui qualquer. Vamos supor que você calculou, igual eu fiz lá, não vai dar esse número, tá? Raiz de 32 é igual a 5 raiz de 2, por exemplo, certo? O que você tem que fazer? Como não tem a alternativa, você vai multiplicar por 8, ou seja, vai ficar o quê? Vai ficar 8 vezes 5 raiz de 2. O que você faz aí? Você multiplica só os números que são inteiros. A raiz de 2, você vai usar a habilidade que mais utiliza na escola, que é a habilidade de copiar, né? Então, a raiz de 2 você deixa. Ou seja, voltando ao exemplo, 8 vezes 5 raiz de 2, você vai fazer 8 vezes 5, que é igual a 40. 8 vezes 5 dá 40, 40 raiz de 2. E trocando em miúdos, essas raízes que não dão exato, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, né? A gente copia. A não ser que tenha algum dado no exercício, a gente vai fazer uma questão do Enem que tem sobre isso, ele dá um valor aproximado dessas raízes. Então, em outras palavras, a gente não precisa saber quanto que vai dar a raiz de 2, quanto que vai dar a raiz de 3, né? A gente pode até fazer na calculadora, se for dependendo do caso, mas é comum no próprio problema dar esta informação para a gente poder utilizar. Tudo bem? É um exercício um pouquinho difícil, a aula ficou um pouquinho longa, mas fazer o quê? Tem algumas aulas que são mais curtas, outras não. Mas esta é a vida, né? Então é isso. Qualquer dúvida, já sabe os caminhos que tem que fazer. Um abraço a todos, bom final de semana. Não deixe as atividades acumular, porque senão você não vai dar conta até o final do bimestre, que fecha em abril de 2021, se Deus quiser. Um abraço a todos. Até!